A questão de se os cristãos podem ou não ser cremados é um tema que desperta muito debate entre os fiéis. Para muitos, a ideia da cremação é algo novo, enquanto para outros é uma prática com a qual estão mais familiarizados. Inclusive, a cremação vem ganhando espaço mundialmente, tornando-se uma das formas mais comuns de tratar o corpo após a morte. Neste texto, exploraremos o tema à luz da Bíblia e do contexto histórico, buscando esclarecer essa questão e proporcionar uma compreensão mais profunda para aqueles que buscam orientação. No Antigo Testamento, a sepultura era a prática comum entre o povo de Deus. Os patriarcas, como Abraão, Isaque e Jacó, foram enterrados em sepulcros. A Bíblia menciona em Gênesis, capítulo 23, versículos 19 e 20. Depois disto, Abraão sepultou Sara, sua mulher, na caverna do campo de Macpela, diante de Manre, que é Hebrom, na terra de Canaã. Assim, o campo e a caverna que nele havia foram confirmados a Abraão por possessão de sepultura pelos filhos de Hete. Essa prática de sepultamento reflete o respeito e a honra com que os corpos eram tratados. Enterrar os mortos era uma forma de demonstrar cuidado e reverência por aqueles que haviam partido, preservando suas memórias em locais sagrados e conhecidos. A cremação não era uma prática comum entre os israelitas, mas era praticada por outras culturas ao redor. Os gregos e romanos, por exemplo, frequentemente cremavam seus mortos. No entanto, na cultura judaica, a sepultura era vista como uma forma de mostrar respeito ao corpo, que era considerado parte da criação de Deus. Os povos pagãos que praticavam a cremação tinham razões culturais e religiosas distintas das judaico-cristãs. Para os gregos e romanos, a cremação era uma prática que refletia suas próprias crenças sobre a morte e o pós-vida, muitas vezes divergentes da visão judaico-cristã da ressurreição e da santidade do corpo. No Novo Testamento, vemos a continuidade da prática de sepultamento. Jesus Cristo foi sepultado após sua crucificação, conforme descrito em João capítulo 19, versículos 40 e 41. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os aromas, como os judeus costumam fazer na preparação para o sepulcro. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim, um sepulcro novo, no qual ainda ninguém tinha sido posto. A sepultura de Jesus serve como um modelo para muitos cristãos, reforçando a ideia de que o enterro é uma prática honrosa e sagrada. A ressurreição de Jesus também destaca a importância do corpo físico na teologia cristã, pois ele ressuscitou corporalmente, não apenas espiritualmente. A Bíblia nos ensina que o corpo humano é o templo do Espírito Santo. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, lemos: Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Esta passagem sublinha a importância do corpo e o respeito que devemos ter por ele. A crença na ressurreição dos mortos é um fundamento central da fé cristã. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 42 a 44, o apóstolo Paulo explica: Assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Essa doutrina da ressurreição implica que, independentemente do estado do corpo após a morte, Deus tem o poder de restaurá-lo e transformá-lo em um corpo glorificado. Isso leva muitos a questionarem se a cremação de fato interfere nesse processo divino. Quando consideramos o destino eterno das pessoas que morrem em desastres, como incêndios, é importante lembrar que a salvação não está condicionada ao estado físico do corpo após a morte, mas à fé em Jesus Cristo. A Bíblia nos assegura que Deus é soberano
e tem poder sobre a vida e a morte, independentemente das circunstâncias em que uma pessoa falece. Em Romanos capítulo 8, versículos 38 e 39, o apóstolo Paulo afirma: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem futuras, nem potestades, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Este versículo nos lembra que nada, nem mesmo a forma da morte, pode nos separar do amor de Deus. Historicamente, muitos mártires cristãos foram queimados vivos ou enfrentaram outras formas de destruição física. A igreja primitiva acreditava firmemente que mesmo que seus corpos fossem destruídos, suas almas estariam seguras com Deus. Tertuliano, um dos primeiros teólogos cristãos, enfatizou que Deus pode restaurar qualquer corpo, independentemente de seu estado físico. A ressurreição, prometida por Cristo, é uma restauração completa e gloriosa. Portanto, as pessoas que morrem em desastres, como incêndios, não têm sua salvação afetada pela condição de seus corpos após a morte. A salvação é garantida pela fé em Jesus Cristo e pela graça de Deus. A soberania de Deus sobre a criação e sua promessa de ressurreição nos dão a certeza de que Ele pode restaurar e glorificar qualquer corpo, independentemente das circunstâncias da morte. Em resumo, nossa confiança deve estar na promessa de Deus e na obra redentora de Cristo, que asseguram a vida eterna a todos os que nele creem, independentemente das tragédias que possam ocorrer. Um argumento comum a favor da cremação é que a forma como o corpo é tratado após a morte não impede a ressurreição. Deus é todo-poderoso e pode ressuscitar o corpo independentemente do seu estado físico. Jó, capítulo 19, versículos 25 e 26, reflete essa confiança. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E depois, revestido este meu corpo da minha pele, ainda em minha carne, verei a Deus. Ademais, quando o corpo é enterrado, eventualmente se decompõe e retorna ao pó, conforme Gênesis capítulo 3, versículo 19. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Assim, tanto a cremação quanto a sepultura tradicional resultam na desintegração do corpo. Outro argumento a favor da cremação envolve questões práticas e sanitárias. Em algumas situações, como epidemias ou desastres naturais, a cremação pode ser uma solução mais higiênica e segura para o tratamento dos corpos. Além disso, a cremação pode ser mais econômica e ecológica em comparação com o sepultamento tradicional. Com o aumento da população mundial e a escassez de terras, a cremação oferece uma alternativa viável para a gestão dos restos mortais. Em áreas urbanas densamente povoadas, onde o espaço para cemitérios é limitado, a cremação pode ser uma solução prática e sustentável. Muitos cristãos argumentam contra a cremação baseados no respeito e honra que o corpo merece. A prática de enterrar os mortos é vista como um ato de reverência ao corpo, que foi criado por Deus. Em Deuteronômio, capítulo 34, versículo 6, lemos que Deus mesmo cuidou do sepultamento de Moisés. E o sepultou num vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor. E ninguém sabe até hoje onde é a sua sepultura. A oposição à cremação também pode ser influenciada pela cultura e tradição. Em muitas culturas cristãs, o sepultamento é a norma estabelecida, e a cremação pode ser vista como uma ruptura com essas tradições profundamente enraizadas. Além disso, a cremação pode ser associada a práticas pagãs, o que pode gerar desconforto entre os cristãos que buscam manter uma separação clara entre suas práticas e as de outras religiões. Por exemplo,
Os romanos e gregos que frequentemente praticavam a cremação tinham visões de vida após a morte que diferiam significativamente das crenças cristãs. Para muitos cristãos primitivos, adotar práticas semelhantes poderia ser visto como um comprometimento de suas convicções e identidade religiosa. A teologia cristã enfatiza a importância da morte e ressurreição de Jesus Cristo como a base para a esperança na vida após a morte. A maneira como tratamos o corpo após a morte pode refletir nossas crenças sobre esses eventos fundamentais. Romanos capítulo 6, versículo 5, afirma: Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Em última análise, a decisão de cremar ou enterrar é uma questão que deve ser deixada à soberania de Deus e à consciência individual de cada cristão. Em Romanos capítulo 14, versículo 8, Paulo escreve: Porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Ao considerar a cremação, é importante que os cristãos façam uma decisão informada, baseada na oração, no estudo das Escrituras e na consulta com líderes espirituais. Cada situação é única e deve ser abordada com sensibilidade e respeito às convicções pessoais e familiares. É vital lembrar que, independentemente da escolha entre cremação e sepultamento, a unidade no corpo de Cristo deve prevalecer. A diversidade de práticas entre os cristãos não deve ser motivo de divisão, mas uma oportunidade para demonstrar amor e compreensão mútuos. Este estudo não pretende dar uma resposta definitiva, mas encorajar uma reflexão profunda sobre o tema. A decisão final deve ser tomada à luz da fé pessoal e do discernimento espiritual. Como Paulo nos lembra em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Analisando personagens bíblicos, podemos observar que todos foram sepultados de acordo com a tradição judaica. José, por exemplo, fez um pedido específico sobre seus ossos. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: Certamente Deus vos visitará, e fareis transportar os meus ossos daqui. Gênesis, capítulo 50, versículo 25. Este pedido foi cumprido muitos anos depois, quando Moisés levou os ossos de José ao sair do Egito. Os primeiros mártires cristãos, que muitas vezes enfrentaram a cremação forçada ou outros métodos de destruição do corpo, acreditavam firmemente na ressurreição. Tertuliano, um dos primeiros teólogos cristãos, argumentou que Deus poderia restaurar qualquer corpo, independentemente de seu estado, reforçando a ideia de que a integridade do corpo na sepultura não é uma condição sine qua non para a ressurreição. A escolha entre cremação e sepultamento também pode ter um impacto emocional significativo nas famílias. Alguns podem achar conforto na tradição de visitar um túmulo, enquanto outros podem preferir a opção de ter as cinzas de um ente querido em um local especial em casa. É importante considerar esses aspectos ao tomar uma decisão. A cremação também pode ser vista como uma opção mais sustentável e econômica. Com a crescente preocupação com o meio ambiente, a cremação pode ser uma maneira de reduzir o impacto ecológico associado ao uso de terrenos para cemitérios, assim como os custos elevados de um funeral tradicional. A questão de se os cristãos podem ou não ser cremados é complexa e multifacetada. A Bíblia não fornece uma resposta explícita, mas oferece princípios que podem guiar cada um de nós na tomada dessa decisão. O respeito pelo corpo, a esperança na ressurreição e a soberania de Deus são elementos centrais a serem considerados. Em última análise, a escolha deve ser feita com oração, reflexão e um coração voltado para Deus. Que Deus abençoe a todos nós enquanto buscamos honrá-lo
em todas as áreas de nossas vidas, inclusive na maneira como tratamos os corpos dos nossos entes queridos após a morte. Espero que esta reflexão à luz da Bíblia tenha ajudado a elucidar o seu caminho junto ao Deus Pai. Lembre-se de inscrever-se no canal e deixar a sua curtida. Que Deus abençoe a você e a todos que você ama.